Olá, está começando agora o Panorama e diante das alterações anunciadas esta semana pelo diretor-geral da UNEC TV, Eugênio Maria Gomes, relacionadas às medidas de prevenção ao Covid-19, a partir de hoje, o Panorama terá edições de segunda a sexta e será veiculado à 13h, com a possibilidade de notas durante todo o dia. E nesta edição você vai ver principais recomendações ao grupo de risco. Transporte urbano passa por mudanças no funcionamento. Vamos falar também da relação dos animais e o coronavírus. O Panorama está no ar. Todo o alerta causado pela pandemia do coronavírus pode deixar as pessoas emocionalmente abaladas. Nossa equipe conversou com uma psicóloga sobre essa situação que acaba causando estresse e muita ansiedade. Sem beijos, sem abraços, sem festas, sem eventos culturais ou esportivos, sem interação social. Na mídia, muitas notícias preocupantes. Nas ruas, uma corrida para estocar alimentos e produtos de limpeza. A prioridade é proteger a população do coronavírus. Mas como fica a saúde mental das pessoas diante de tudo isso? É uma coisa nova, né? A gente nunca passou por uma pandemia dessa forma. E aí a gente entende que uma situação nova ela gera medo. E é normal sentir medo diante de uma situação dessas. O que a gente precisa entender é que a gente precisa de ter cuidados não só com a nossa saúde física, que vai ajudar a não transmitir na velocidade que outros lugares têm transmitido, mas também a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional. De acordo com a psicóloga, é importante encontrar um equilíbrio entre tomar cuidados e alimentar paranoias. Para isso, vale a pena selecionar bem o tipo de informação recebida. O tempo todo chega nos grupos de WhatsApp informação, então a gente precisa entender de onde vem essa informação. Será que é uma informação verdadeira? E começar a peneirar esse tipo de informação até para controlar um pouco do medo, né? O medo, nesse momento, a gente tem que usar ele para nos proteger, porque essa é a função dessa emoção, é proteção. Então, é ter medo de contágio, então é lavar mais as mãos, é usar o álcool em gel, evitar aglomeração, porque a ausência de medo nos expõe ao perigo. Mas também o excesso de medo nos coloca em pânico. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, até mesmo para conseguir tomar as providências corretas nesse momento. A falta de socialização também pode tornar o estado emocional mais vulnerável e até mesmo trazer conflitos com a família. Helenice Aredes recomenda manter o diálogo aberto. Todo ambiente familiar, toda relação existem conflitos. Então a gente precisa agora entender que nesse isolamento social, onde a gente vai ficar mais em casa, a gente precisa fazer, às vezes, até acordos, né, de convivência. Porque é o momento que a gente vai precisar ficar recolhido, né? Essa atitude que vai nos ajudar a passar por esse momento. Então, cabe a nós também, cada um fazer um acordo. A gente pode, às vezes, fazer acordos de convivência, né? Ficar dentro de casa o tempo todo, às vezes, realmente é difícil, mas tendo esses acordos, fazendo todo mundo trabalhando junto para que essa convivência seja benéfica, seja mais leve, eu imagino que a gente consegue passar melhor por isso. Para se proteger do estresse gerado pela pandemia, cada um deve ficar atento aos próprios sentimentos. Se a informação ela começa a se tornar excessiva e começa a incomodar, de que forma? Às vezes gerando algum sintoma de ansiedade, você percebe que o medo está começando a ficar um pouco maior do que deveria, né? A gente pode começar, às vezes, a selecionar o tipo de informação que a gente vai receber. Às vezes, verificar as informações uma vez ao dia, né? Ao invés de ver o tempo todo. Falar sobre o que nós estamos sentindo também é muito importante. Tá todo mundo com medo, só que às vezes a gente não tem coragem de dizer. Então, sentar com a família e falar dos medos, né? Hoje a gente precisa se preocupar mais com os idosos, então sentar com os idosos, ouvir o que eles estão sentindo, explicar para as crianças que não é férias, que é um momento que a gente precisa se cuidar, usar das mídias sociais também para aproximar das pessoas, às vezes conversar por meio de das redes sociais com pessoas que estão distantes, já que a gente não vai poder se encontrar pessoalmente. Fazer em casa também atividades que são prazerosas, né? Por exemplo, algum tipo de exercício físico, já que a gente não vai poder, às vezes, frequentar academias, lugares com aglomeração, tentar se alimentar da melhor forma possível, escutar música, coisas que trazem benefício, né? A gente tem visto muito
em locais que estão há mais tempo em isolamento social, pessoas às vezes que moram em condomínios, cantando todo mundo junto, cantando. Outro dia eu vi cantando parabéns para uma pessoa na janela, todo mundo cantando junto, um professor que subiu no telhado para dar aula de educação física para as outras pessoas. Então, mesmo nesse distanciamento, a gente pode, de alguma forma, tentar se manter bem. Também é possível procurar ajuda profissional à distância. O Conselho de Psicologia autoriza atendimento online. Para o profissional atender, ele precisa ser cadastrado, só que em caráter emergencial, o Conselho liberou o atendimento online mesmo sem o cadastro. Então, se a gente percebe que está com alguma dificuldade de lidar com esse isolamento social, está apresentando alguns sintomas de ansiedade ou outro sintoma relacionado à saúde mental, procure um profissional da sua confiança. Nesse momento, a gente também pode prestar auxílio, mesmo à distância. É um momento que cada um precisa fazer a sua parte, e nós estamos também à disposição para ajudar nesse momento, cuidando também da saúde mental. A Central de Abastecimento de Minas Gerais, Ceasa de Caratinga, informou que as atividades nesse período, a princípio, vão funcionar normalmente. A Central de Abastecimento de Minas Gerais, a Ceasa, com sede também em Caratinga, informou por meio de contato telefônico, através do gerente Alexandre Barbosa, que as atividades neste período irão, a princípio, funcionar normalmente. Todas as segundas e quintas-feiras, o local recebe milhares de pessoas, divididas entre produtores, compradores e vendedores. Apesar da Ceasa de Caratinga ser ventilada, o contato entre pessoas e objetos é inevitável. De acordo com o gerente da Ceasa, várias medidas de prevenção e higienização estão sendo repassadas a todos os frequentadores do local. Ele ressaltou também que a qualquer momento poderá haver mudanças na operação do órgão, mas a decisão vem da Central de Belo Horizonte. Algumas pessoas são mais vulneráveis ao novo coronavírus. Para esse grupo de risco, a principal recomendação é a quarentena. Os relatórios da Organização Mundial da Saúde, OMS, e do Ministério da Saúde apontam que alguns grupos são mais vulneráveis ao coronavírus. Entre as pessoas mais suscetíveis estão os idosos, diabéticos, hipertensos, quem sofre de insuficiência renal crônica, pessoas com doenças respiratórias crônicas e quem tem doença cardiovascular. Essas pessoas têm um sistema imunológico mais fragilizado, ou seja, os pulmões e mucosas tornam-se mais frágeis a doenças virais. As recomendações para essas pessoas são as mesmas do restante da população: lavar bem as mãos e, principalmente, evitar ao máximo o contato com outras pessoas. O transporte urbano também terá que se adequar às novas normas em razão do coronavírus. A decisão atende a uma determinação do Poder Público Municipal. No caso dos ônibus e das vans, é recomendada a utilização somente da capacidade de passageiros sentados com janelas devidamente abertas, ficando a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Defesa Social, através do Departamento de Trânsito, a responsável pela fiscalização da normativa, disponibilizando aos usuários álcool gel 70%. Com relação aos demais meios de transportes, é interessante observar a lotação específica para cada veículo, seguindo a recomendação de janelas abertas e não utilização de ar-condicionado. Quanto às empresas que realizam transporte intermunicipal e interestadual, principalmente aquelas com destino e retorno aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, se recomenda a divulgação durante embarque e desembarque aos usuários das normas vigentes, devendo ser notificada a Vigilância em Saúde do município de Caratinga, caso ocorra pessoas suspeitas da doença. Muitas pesquisas têm sido monitoradas pela Organização Mundial da Saúde sobre a relação entre os animais de estimação e o novo coronavírus. As dúvidas existem. Vamos esclarecer agora algumas delas nesta reportagem.
Diante do contexto de pandemia do coronavírus e o receio de que os pets possam ser abandonados ou eutanasiados em diversos locais do mundo, a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, se manifestou e publicou informações sobre o assunto. Conforme a mensagem da organização, a propagação atual da Covid-19 é o resultado exclusivo da transmissão entre seres humanos. O coronavírus que assusta a população mundial não pode ser transmitido aos animais e nem dos animais aos homens, segundo os novos estudos, segundo os estudos que têm sido feitos até agora. Não existe nenhum estudo científico que comprove esse tipo de transmissão entre homens e animais do coronavírus, que muito tem assustado a população. Acontece que os cães e gatos até podem ter infecção por um tipo de coronavírus, porém não é o mesmo que vai afetar humanos. Os cães e os gatos eles podem ter, porém nos gatos irá causar um quadro de peritonite infecciosa, que é uma doença conhecida como PIF, peritonite infecciosa felina, e os cães podem até ter um quadro de gastroenterite, um quadro de vômito, diarreia. Mas o importante é ressaltar que não existe nenhum tipo de estudo que comprove nenhuma correlação até o presente momento, que seja o mesmo vírus. Não é o mesmo vírus. Muitas dúvidas sobre o coronavírus em animais surgiram depois que o governo de Hong Kong anunciou em comunicado oficial a descoberta de um cão com traços do coronavírus em fevereiro deste ano. De acordo com a Confederação Nacional de Defesa dos Animais da França, testes em animais confirmaram que ele é portador da Covid-19, mas com baixo nível de atividade viral. O que gerou preocupação entre a transmissão do vírus, do coronavírus, entre homens e animais, foi um caso que aconteceu em Hong Kong de um cão ter sido positivo para um teste. O teste que foi feito deu um resultado, digamos que fraco, um resultado que não é estritamente com altos índices de positividade. E aí fez-se a correlação que esse cachorro, devido a sua tutora estar contaminada com a doença e o contato próximo desse animal com essa tutora pode ter levado os agentes ali para a saliva desse cão, mas não quer dizer que ele estivesse doente. Então, foi descartado e tratado como um caso isolado, segundo as organizações aí que cuidam da saúde dos animais no mundo. Mesmo com estas informações e para limitar os riscos, regras gerais de higiene devem ser aplicadas conforme orientações repassadas pelo médico veterinário Roger Bordoni. Em relação à higiene dos animais, ela deve ser a mesma de sempre, Animais sendo mantidos com uma higienização em dia, com a vacinação em dia, sempre que possível levar ao médico veterinário para fazer um check-up e conferir como está a saúde geral desse animal. E em relação à higiene, apenas manter aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sempre cuida em relação a homens e animais. A Organização Mundial da Saúde Animal afirma ainda que qualquer detecção do vírus Covid-19 em um animal deve ser relatada. É essencial que as autoridades veterinárias sejam mantidas informadas e mantenham vínculos estreitos com as autoridades de saúde pública e vida selvagem, a fim de garantir a consistência e a adequação das mensagens de comunicação e gerenciamento de riscos. Agora você vai acompanhar as dicas da jornalista Angélica Alves. Olá! As medidas de prevenção ao coronavírus incluem evitar locais muito cheios, como bares, festas e cinemas. Todo mundo já sabe, o ideal é ficar em casa. Por isso, o Cine Itaúna decidiu suspender todas as sessões dos filmes em cartaz. Quem comprou o ingresso antecipado e quiser o reembolso, pode entrar em contato com o cinema pelo direct do Instagram, @cine_Itaúna. Mas ficar em casa não precisa ser sinônimo de tédio. Para espantar o mau humor, a gente trouxe aqui umas indicações de comédias para ver na Netflix. O primeiro item da nossa lista é um clássico da história do humor. O grupo britânico Monty Python está na plataforma de streaming, tanto com a série Monty Python's Flying Circus, quanto com os filmes A Vida de Brian e Em Busca do Cálice Sagrado.
Monty Python fez muito sucesso entre os anos 60 e 70, abusando do humor surreal e nonsense. Na Netflix estão todas as 4 temporadas que foram ao ar pela BBC. Tá procurando uma série mais recente? Ok, também na Netflix tem as 5 primeiras temporadas de Brooklyn Nine-Nine. A 6ª deve estrear neste domingo. Brooklyn Nine-Nine conta o dia a dia de uma delegacia de polícia de Nova York, em que praticamente tudo pode acontecer. A produção estreou em 2014 e de lá para cá já conquistou várias indicações e prêmios. E para se divertir com as crianças, uma boa pedida é o desenho animado Irmão do Jorel. As 3 temporadas da produção brasileira estão na Netflix. A série mostra uma família super excêntrica que tem 3 filhos, Nico, Jorel e Irmão do Jorel. Sério, o nome do filho caçula nunca aparece, é tipo Chaves. Mas ele é justamente o personagem central desse desenho. As situações malucas que acontecem na vida dele vão arrancar gargalhadas também dos adultos. Antes de finalizar, eu quero falar de uma iniciativa muito legal do mundo da música. Vários artistas que tiveram agenda cancelada estão fazendo shows virtuais pelo Facebook, Instagram e YouTube. Só para citar alguns nomes, neste fim de semana tem Sandy, Michel Teló, DJ Renan da Penha, Margareth Menezes e a banda Biquíni Cavadão. E ao longo da semana tem mais. Então a minha dica é ficar ligado nas redes sociais dos seus artistas favoritos. Eu espero que você se divirta quietinho em casa. Bom fim de semana! Estamos chegando ao fim desta edição. Participe do Panorama enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 33998362813. Muito obrigada pela companhia, se cuide e até mais!